Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 21º episódio do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. E agora eu estava pronta, me arrumando aqui para iniciar o episódio, né? E eu fiquei pensando, nossa, as pessoas que estão acompanhando o episódio, né, já devem ter decorado o meu slogan. Mas é isso mesmo, né? A gente vai fortalecendo o slogan que é falar muito mais do que números, que é falar sobre comportamento financeiro. E o tema de hoje é exatamente o nosso comportamento financeiro, as nossas crenças financeiras. Segundo os autores do que eu vou trazer aqui, os scripts financeiros. Então, nós vamos dar uma sequência nos 2 últimos episódios e concluir com esse. Então, eu vou fazer primeiro, antes de começar, fazer um apanhado do que a gente viu nos 2 episódios últimos e o que a gente vai ver hoje, qual a ligação entre eles, e te convidar também para assistir esses 3 episódios, porque vai fazer bastante diferença na compreensão do teu comportamento financeiro. Então, lá no episódio 19, eu falei sobre os nossos traços de personalidade. E aí, lá eu inclusive deixei um link na descrição para que tu consiga fazer o teu teste, né? Para que tu consiga avaliar quais são os teus traços de personalidade. E são 5 traços de personalidade. Traços de personalidade são as nossas características. Então, aquilo que é inerente ao meu perfil, digamos assim. E são 5 grandes traços de personalidade. O primeiro é a extroversão, então aquelas pessoas que são muito comunicativas, que gostam de estar com muitas pessoas, mas que por vezes metem os pés pelas mãos com o dinheiro. Aqueles que gostam, que são mais afabilidade ou sociabilidade, que são pessoas que estão sempre pensando no outro, como ajudar, e aí eu comentei da minha tia, né? Então esse é um segundo traço. Terceiro traço é conscienciosidade ou realização, pessoas mais metódicas, mais disciplinadas, mais rígidas, que têm um controle mais organizado com o dinheiro. Depois nós temos o neuroticismo, que são os pensamentos mais negativos, afeto positivo, aquelas pessoas que têm mais ansiedade, medo, que sempre ficam fazendo aquela catastrofização que eu comentei, né? E ainda dei um trava-língua quando eu falei no assunto, mas são aquelas pessoas que tendem a olhar sempre pelo lado negativo. Isso é o neuroticismo. E, por fim, o abertura a novas experiências. Então, eu tratei sobre esses 5 traços de personalidade que ditam muito do nosso comportamento porque são as nossas características. Então, eu tenho uma tendência a ser mais pessimista, porque eu tenho neuroticismo alta. E eu tendo a ser uma pessoa mais organizada e disciplinada, porque eu tenho conscienciosidade alta. Então, são, né, os meus principais traços de personalidade. E aí, dito isso, eu abarquei todos eles e falei o impacto de cada um para o comportamento financeiro, o que cada um desses traços poderia impactar no comportamento financeiro. No 20º episódio, que foi o da semana passada, eu falei sobre como a TCC, que é a Teoria Cognitiva Comportamental, pode contribuir para melhorar o nosso comportamento financeiro. E quando eu trouxe a TCC, eu mostrei todo o processo cognitivo de como as informações elas são processadas na nossa mente e desencadeiam o nosso comportamento. Portanto, a partir das nossas crenças, e aí eu expliquei crenças nucleares, expliquei crenças intermediárias, expliquei o pensamento automático. Então, a partir das nossas crenças, dada as situações, nós temos pensamentos automáticos. E esses pensamentos automáticos desencadeiam as nossas emoções e as nossas reações cognitiva, comportamental e fisiológica. Então, eu fiz todo este apanhado para que hoje nós consigamos entender de forma muito mais simples e acessível as nossas crenças financeiras. Porque se eu já entendi os meus traços de personalidade, ou seja, eu já entendi quais são as minhas características base. Depois, eu já entendi como que eu processo as informações e qual é o ponto-chave que eu tenho que me atentar, no caso, os meus pensamentos automáticos. Agora, no que eu identificar a minha crença financeira, eu vou saber, juntando crença financeira com traço de personalidade, eu vou saber qual é a minha tendência à decisão. Eu vou saber qual é a minha tendência de comportamento. E aí eu consigo me antecipar para não cometer os erros que eu venho cometendo. Então, o objetivo do episódio de hoje é que a partir dos conhecimentos do episódio 19 e do episódio 20, tu consiga olhar hoje as tuas características financeiras, tuas crenças financeiras, de uma forma muito mais facilitada, entendendo como funciona esse mecanismo subjetivo que é o nosso comportamento.
Como eu sempre digo, o nosso comportamento, ele não é uma soma, né, em que a gente simplesmente vai olhar as opções ali das alternativas que temos e simplesmente buscar aquela que tem um maior retorno. Na realidade, o nosso comportamento, ele é subjetivo. E essas coisas, traços de personalidade, crenças e agora as crenças financeiras, elas ditam muito o direcionamento do nosso comportamento. Portanto, fortalece aquilo que eu venho dizendo, nós não mudamos aquilo que nós não conhecemos. Ao conhecer nossos traços de personalidade, ao conhecer como que as informações são processadas no nosso cérebro, ao conhecer quais são as nossas crenças financeiras, nós conseguimos nos antecipar aos nossos comportamentos. E essa antecipação permite que a gente recalcule, reprograme, né? Qual seria o nosso comportamento e diz assim, opa, se eu me comportasse assim, eu não ia ter um bom resultado. Então, vamos corrigir a rota e agora tomar uma decisão mais consciente. E aí, se nós formos repetindo isso ao longo do tempo, a gente consegue ter uma estrutura financeira que vai direcionar melhor para os nossos objetivos, sem incorrer nesses comportamentos padrões e automáticos que são direcionados pelos nossos traços de personalidade e pelas nossas crenças. Então, esse episódio, ele vai servir muito para isso, assim, para que tu, a partir de agora, tenha ferramenta suficiente que permita que tu olhe e diga, eu me comportaria assim, mas espera, eu acho que se eu fosse assim ia ser ruim. Então, eu sei que eu vou me comportar, que eu me comportaria assim por causa dessas coisas, mas então eu vou reorganizar, avaliar de forma mais racional para melhorar a minha tomada de decisão. E isso faz toda a diferença. E eu digo de carteirinha mesmo, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre fico buscando esses processos de autoconhecimento mesmo, né? Porque é aquela coisa, eu sempre brinco, santo de casa tem que fazer milagre. Aquele ditado, eu vou me arriscar a falar um ditado, porque o Guilherme diz assim, amor, não conta ditados, porque sempre que tu vai falar ditado, tu fala errado, mas é casa de ferreiro, espeto de pau, diz o ditado, né? Aí eu brinco que não, que aqui é casa de ferreiro, espeto de ferro, porque realmente, tanto no aspecto de gestão financeira, quanto no aspecto de buscar autoconhecimento para entender as raízes do comportamento financeiro, isso são duas frentes que eu constantemente me debruço para entender, para buscar melhorar. Então eu aplico em mim tudo que eu discuto aqui, né? É skin on the game, né? É realmente ter a pele em risco e mostrar que essas coisas funcionam. Por exemplo, eu falei na newsletter da semana passada ou retrasada, agora eu não lembro, sobre os meus traços de personalidade e destaquei lá o fato de eu ter um neuroticismo alto atrelado a uma conscienciosidade alta. Então, eu tendo a ser mais pessimista e tendo a ser muito organizada. Conhecendo essas minhas características, eu me antecipo para não permitir que o meu pessimismo tome conta e eu acabe me frustrando e não fazendo mais nada. Então, a gente vai equilibrando as coisas para que nós consigamos, inclusive, viver melhor, sabe? Porque, por vezes, se a gente entra nesse padrão de só repetir essas mesmas coisas sem parar para perceber o porquê que eu ajo dessa forma, acaba que nós também não conseguimos viver bem. Pensa uma pessoa neuroticista, que é a pessoa... Eu até brinquei hoje com o Guilherme, nós estávamos domingo, assim, tranquilos, almoçando e tal, e eu disse assim, nossa, como nós somos felizes, né? E como eu me policio para que eu não recaia na minha variação emocional, porque eu tenho uma variação emocional muito grande, então eu tenho que estar sempre atenta, alerta, para não permitir que haja uma oscilação emocional muito grande e que, por vezes, tenha aquela depressão. Então, eu sempre tô me autopoliciando para, ó, peraí, esse gatilho aqui tende a me levar para uma depressão. Depressão no modo de depressão e, né, não depressão, obviamente, porque nunca cheguei nesse nível. Mas eu tendo a ter esses pensamentos mais negativos, esses pensamentos mais pessimistas. Portanto, me conhecendo, eu consigo organizar e inclusive, dizer para as outras pessoas, né? Eu e o Gui, a gente conversa muito, eu digo assim, olha, eu tenho essa tendência. Então, quando eu apresentar
falar para ti coisas que tu percebe que é completamente distorcida e que está sendo construída a partir desse meu traço de personalidade, me alerta. Porque se eu não percebi, tu pode perceber e tu pode fazer esse contraponto. E a gente faz muito isso, muito mesmo. E isso é muito enriquecedor, porque torna a nossa vida melhor, porque faz com que a gente consiga conviver melhor com os outros e com a gente mesmo. Então, experimente mergulhar nesse processo de autoconhecimento e ter pessoas na rede de apoio que tu possa compartilhar, porque isso faz total diferença. Então, o episódio de hoje é focado exatamente nisso, nós entendermos quais são as crenças financeiras e como essas crenças financeiras podem impactar no nosso comportamento e nas nossas decisões, para melhor e para pior. E aí, a partir dos conhecimentos de hoje e dos outros dois, nós agregarmos tudo isso, nós construirmos essa rede de apoio e a gente conseguir melhorar as nossas decisões financeiras como um todo, tendo mais consciência de consumo, tendo mais consciência na hora de fazer a gestão financeira e priorizando aquilo que efetivamente importa para ti, né? Porque sem fazer tudo isso, a gente acaba, por vezes, escorregando e fazendo só o que os outros acham que a gente deve fazer. E aí eu vou falar sobre uma das crenças financeiras que também puxa para esse lado. Enfim, nosso assunto de hoje são as crenças financeiras ditas pela teoria desses autores que eu vou trazer aqui hoje, de scripts financeiros. E aí a gente vai entender tudo isso, juntar tudo isso numa grande embaraçado de conhecimento para que a gente consiga sair daqui um pouco melhor. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira estamos aqui com um episódio novo falando sobre comportamento financeiro. Eu também tenho uma newsletter que sai todo sábado às 8 horas da manhã e nessa newsletter sempre tem uma história, alguma coisa que a gente consiga perceber aquela teoria na prática, a teoria por trás daquela história e uma orientação, um direcionamento de que lado seguir. E uma indicação de livro ou mesmo indicação aqui do podcast. Então, todo sábado sai. Também aqui na descrição eu vou deixar o link da newsletter. Seja muito bem-vindo, aproveite esse conhecimento, curta e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que também podem se aproveitar desse conhecimento. Agora sim, sem mais delongas, vamos falar sobre o que importa. Bom, como eu disse, nós iniciamos lá falando sobre traços de personalidade, depois nós falamos sobre as crenças, sobre o pensamento automático, sobre o modelo cognitivo, que foi no último episódio, e hoje nós vamos falar sobre as crenças financeiras. As crenças financeiras, assim como as crenças que a gente discutiu no episódio anterior, elas nada mais são do que, por vezes, até verdades absolutas que nós estabelecemos a partir do nosso ponto de vista. Por que eu digo isso? Porque, por vezes, tu pode vivenciar um irmão gêmeo, digamos assim, né? Digamos que tu é um irmão gêmeo e que tu foi criado e vive naquela família e que vocês dois, tu e o teu irmão, experimentaram as mesmas coisas. Mesmo que vocês tenham experimentado as mesmas coisas, vocês podem apresentar crenças financeiras diferentes. Portanto, as crenças financeiras é a visão de mundo, aquelas verdades absolutas inerentes a cada indivíduo, que diante de uma mesma condição, de uma mesma situação, pode interpretar de forma diferente. Um exemplo disso, eu já tive cliente que o irmão tinha vivenciado o mesmo contexto, né, a criação dos pais, que ele tinha problema de compra compulsiva, tinha problema de organização, tinha problema com dívida, e a irmã era extremamente organizada, disciplinada, e eles tinham vivido na mesma condição. Então, para a irmã, e os pais eram desorganizados, para a irmã, a desorganização dos pais repercutiu nela, tipo, não quero ter essa vida, vou fazer diferente. E ele replicou aquele padrão do pai e da mãe. Porque sempre nós temos essa tendência, né? Ou a gente replica o padrão dos nossos pais, ou a gente rejeita, tentando ir para um lado oposto. Mas, de qualquer forma, aquele padrão nos impacta. E aí a gente tem que avaliar esse impacto para ver qual é o direcionamento que ele tem nos dado. Dito isso, as crenças financeiras, elas são constituídas a partir, mais uma vez, né, de tudo aquilo que tu viu, ouviu e sentiu. Então, tudo que tu foi
pegando de informações, principalmente ao longo da tua infância, quando tu tinha maior capacidade de aprendizado, neuroplasticidade, tudo que tu foi aprendendo ali, tu foi consolidando, tu foi consolidando, tu foi consolidando. E isso foi constituindo a tua imagem do mundo em relação ao dinheiro. Pega, por exemplo, eu tenho uma cliente, não sei se eu já contei aqui, mas é que foi um caso bem icônico, assim. Tem um exemplo de uma cliente minha, muito interessante. Talvez eu já tenha contado aqui, mas enfim, se eu já contei, eu vou contar de novo. Depois de 21 episódios, eu já não tenho mais certeza o que eu falei aqui, o que eu falei na mentoria, né? As coisas já começam a se misturar. Bom, se eu não falei ainda, eu vou contar, e se tu tá aqui pela primeira vez também, tu vai aproveitar. Eu tenho uma cliente em que, quando ela tinha 7 anos, ela estava de aniversário, ela saiu com a mãe e com a avó e elas foram passear. E nesse passeio, a avó deu um presente para ela, um vestido. Quando ela chegou em casa, ela mostrou para o pai que ela tinha ganho um vestido. E o pai achou que aquele vestido tinha sido dado pela mãe e xingou a mãe. Como, né? Tu sabe que a gente tá com problema financeiro? A criança saiu correndo pro quarto. Dali uns minutos, a mãe bate na porta, chama a criança e diz assim: olha, vai lá e explica pro teu pai que não foi eu quem entendeu esse vestido. Que quem entendeu foi a tua avó. E ele tá me xingando e eu não tenho nada a ver com isso. E aí a menina foi lá e explicou pro pai que quem tinha dado o vestido tinha sido a avó. Só que o que repercute isso, né? Na cabeça dessa criança de 7 anos, que está diante de um processo de aprendizado do que é dinheiro, na cabeça dela ela pensa assim: bom, significa que coisas para mim não é legal, porque gera conflito. E sempre que se fala de dinheiro, gera conflito. Então, dinheiro é uma coisa ruim. E aí ela pode estar embutindo uma crença financeira aí, que depois eu vou explicar qual é a crença dela. Mas então percebe que a construção da nossa visão de mundo em relação ao dinheiro tem uma parte genética, mas é bem pequena. A maior parte é do ambiente em que tu viveu, do ambiente em que tu experienciou coisas e foi pegando aqueles pequenos sinais e foi construindo a tua visão de mundo, a tua visão sobre o que é dinheiro. E aí, para começar, eu te convido, faça-se a seguinte pergunta: o que o dinheiro representa para mim? Te faça essa pergunta: o que o dinheiro representa para mim? Representa realização, representa medo, representa ansiedade, representa liberdade, representa amor, representa afeto, com uma única palavra. E um outro exercício que seria bem interessante é que tu desenhe o que o dinheiro representa para ti. Ou fecha os olhos e imagina o que o dinheiro representa para ti. Eu vou dar um spoiler, né? Espero que. Não, eu vou falar depois, porque senão eu vou falar e eu posso influenciar a tua percepção. No final do episódio, eu conto o que dinheiro representa para mim e qual é a imagem que eu construo do dinheiro quando eu penso sobre dinheiro. Mas eu vou deixar, porque senão eu posso te influenciar. Vamos falar todo o episódio e no final do episódio eu falo sobre a minha percepção em relação ao dinheiro. Mas isso tudo, né, esses questionamentos vão fazendo com que tu comece a entender qual é a tua visão de mundo em relação ao dinheiro. Como que tu te relaciona com o dinheiro? O que ele representa na tua vida? Porque do ponto de vista prático, o dinheiro, ele é o nosso bem, né, entre aspas, bem, que é uma coisa subjetiva, como eu já falei, né, mas é aquilo que nos permite meio de troca. Né? Então, tu tem que pensar que ele não é uma fonte primária de prazer. Ele é uma fonte secundária, porque ele é só o meio para que tu conquiste aquilo que tu quer. Então, neste meio, tu não tem que pensar no dinheiro em si, mas nessa identificação do que o dinheiro representa para ti nesse processo de gerar e permitir coisas. Que coisas são essas, né? E aí essas coisas podem ser tanto coisas materiais quanto coisas emocionais, no sentido de medo, ansiedade, enfim, todas essas coisas. Então, te faça essa pergunta. E daí a gente começa a entender, bom, se eu compreender qual é a minha visão de mundo, eu começo a entender como são direcionadas as minhas decisões.
Entretanto, fica difícil, né, de termos um conceito formal, um conceito palpável, um conceito didático, digamos assim, só com essas perguntas subjetivas. Foi aí que diversas pesquisas começaram a buscar desenvolver questionários que pudessem ser um mapa que categorizasse as nossas crenças financeiras. Então, assim como os traços de personalidade, tem-se lá o Big Five, que são os 5 grandes traços de personalidade, tem um instrumento que avalia isso. Dentro das crenças financeiras, essas perguntas subjetivas deixavam as coisas muito no ar, assim, né? Então, tipo, eu te fiz agora essas perguntas, pode ser que tu tenha ficado assim meio viajando e tal, mas tu não consegue tornar aquilo palpável. Foi aí que surgiu os estudos dos scripts financeiros, ou crenças financeiras, aqui os autores, eles gostam de usar esse termo, né, script do dinheiro, que são um pai e filho que construíram, e mais 2 pesquisadores, esse artigo em específico, e eles constroem essa forma de mensurar as tuas crenças financeiras. Então, como que eles fazem, né? Qual é a metodologia que eles utilizaram para, a partir dessas perguntas subjetivas, começar a construir o que seria uma escala, ou seja, perguntas que, dependendo das respostas, pudessem compor quais são as tuas crenças financeiras. Então, a metodologia que eles utilizaram foi, primeiro, eles pegaram um grupo de profissionais que trabalhavam com mentoria e planejamento financeiro, e aí, a partir disso, eles pediram para os profissionais listar tudo aquilo que eles percebiam que era comportamentos relacionados ao dinheiro dos seus clientes. E aí fizeram uma lista gigantesca, e esses profissionais, a partir dessa lista gigantesca, criaram 72 itens e 8 fatores. Então, tinham 8 fatores de representação do dinheiro. Essa foi a primeira etapa da construção da escala. Depois disso, eles pegaram essas 72 questões e esses 8 fatores e enviaram para pessoas como nós, para que elas respondessem se concordavam, discordavam, uma escala Likert de 6 pontos, né? Que variava de discordo totalmente a concordo totalmente com as 70 e poucas questões. E aí 422 pessoas responderam a esse instrumento. Com esses dados, o que os autores fizeram? Eles pegam todos esses dados e fazem o que a gente chama de análise fatorial exploratória, que é identificar dentro daquela escala, primeiro, coisas que se agrupam para formar um fator e a validade, né, o peso que cada uma daquelas questões tem dentro desse fator. E aí eles fazem essa análise e eles identificam a carga fatorial. Eu sei que agora ficou meio denso, né? Mas quem não é da academia, meio que tá bom, Jéssica, pula para a próxima parte. Mas é só para mostrar que essas coisas elas não são assim do tipo, faz umas perguntinhas aí, tá tudo bem, sabe? Essas coisas que são científicas, elas demandam uma metodologia por trás, elas demandam um estudo por trás, elas demandam uma estatística envolvida. Então não é simplesmente nós pegarmos uma lista de perguntas e dizer que aquilo ali avalia alguma coisa ou mede alguma coisa. Nós precisamos ter validade interna e consistência daquela escala. E aí por isso que se faz todos esses testes. Né? Feito este paralelo, e aí voltando à análise fatorial. Então eles pegam todas aquelas questões e avaliam a carga fatorial de cada uma dessas variáveis. E aí a carga fatorial é como se fosse o peso, a importância daquela questão no meio de toda a construção do questionário. E aí, questões que têm carga fatorial menor que 0,3 são eliminadas. Então, das 72 questões, a gente caiu para 51, porque as outras foram eliminadas. E dos 8 fatores, nós caímos para 4 fatores. O que são esses fatores? Nós pegamos todas as questões que ficaram com carga fatorial maior que 0,3 e essas questões elas são agrupadas em blocos. Então, eu agrupo em pequenos blocos. E aí foram constituídos 4 blocos. E esses 4 blocos são as 4 grandes crenças financeiras. Então, se faz todo esse estudo para que a gente chegue numa lista de perguntas, e essa lista de perguntas é subdividida em 4 crenças financeiras, e que no que tu vai respondendo, tu consegue identificar qual é a tua crença financeira. No resumo, essa é a estratégia que é feita.
E aí eles fazem para cada uma um papo bem nerd, bem estatístico. Eles fazem no meio de cada uma desses fatores, eles calculam o que a gente chama de alfa de Cronbach, que é para avaliar a confiabilidade daquela escala. É para dizer assim, ó, não, tá legal, tá válido, ou não, não tá legal, não tá válido. E aí, com toda essa estratégia, eles constroem o que é o questionário capaz de medir as crenças financeiras por esses autores, né? Pelos dois filhos, o Ted e o Brand. E aí eles têm a validação de que realmente aquelas perguntas agregadas daquela forma vão conseguir medir as tuas crenças financeiras. A gente se apropria disso, aplica isso e consegue identificar as nossas próprias crenças financeiras. Então, por isso que eu sou apaixonada pela ciência, né? Porque ela nos possibilita coisas que eram subjetivas, como eu comecei, né? Te perguntando de uma coisa bem subjetiva, para que tu pense qual é a tua relação com o dinheiro. E aí agora a gente desenvolve isso de uma forma extremamente prática, por meio de um instrumento que é só tu responder aquelas questões que tu vai conseguir ter um mapa ali do teu comportamento financeiro, das tuas crenças financeiras. E aí facilita muito, tanto o teu entendimento a respeito do teu comportamento financeiro, quanto do ponto de vista meu, por exemplo, que trabalho com mentoria financeira, identificar quais são as crenças financeiras dos meus clientes. Senão eu passaria um tempão até identificar, porque por vezes a gente não consegue colocar em palavras, né? O que o dinheiro representa para ti? Fica uma coisa muito subjetiva e daí fica, né, difícil da gente conseguir tornar isso palpável. E aí, com um instrumento desses, a gente consegue tornar palpável. E aí, esse instrumento nos dá isso. Há outros instrumentos válidos também que avaliam crenças e atitudes financeiras. Entretanto, esse eu acho ele bem didático. E a primeira coisa que eu tenho que dizer em relação a esses 4 grupos de crença é que, assim como os traços de personalidade, não existe ruim ou bom. Embora tenha uma que ela nos serve como protetiva em relação às decisões financeiras. Mas, de todo modo, não tem crenças ruins ou boas. Depende de como que tu vai usá-las no teu dia a dia. Assim como os traços de personalidade, né? Ai, mas neuroticismo é muito ruim. Tá, mas será que neuroticismo não tem alguma coisa boa? Será que tu não te beneficia, por vezes, de ter uma avaliação que não vai só olhar os pontos positivos, mas também vai ser aquele advogado do diabo que vai olhar e dizer assim, opa, peraí, mas e isso aqui, né? E aí, daqui a pouco, aquilo ali é um insight importante para direcionar uma decisão. Então, não tem crença boa ou ruim, mas depende de como que tu vai te apropriar daquilo. Outra coisa importante é que elas também não são mutáveis de uma hora para outra. Eu não vou conseguir fazer um 360 e mudar a minha característica rapidamente. Essas crenças a gente consegue moldar o nosso comportamento diante delas. É o que eu venho dizendo, né? Ah, eu tenho cabelo crespo. O meu cabelo é nem crespo, nem liso, nem nada, né? O meu cabelo é um negócio assim, eu digo que é um espigado. E aí eu tenho que dar uma tratada para ele não me ficar espigado. Eu gosto dele espigado, não gosto dele espigado. Sabe aqueles tonhonhões assim, ó, que fica assim, só uns cabelinhos novos, assim, meio, né? Pois então, gosto, não gosto. Mas tenho como mudar? Não, eu tenho como tratar. Eu tenho como fazer hidratação, tenho como daqui a pouco fazer uma progressiva que eu fiz várias vezes e que tô evitando faz um ano, eu acho que eu não faço, porque estraga bastante também o cabelo. Então eu tenho como tratar, mas eu não tenho como mudar a característica do meu cabelo. Mesma coisa essas crenças. Elas, na maior parte das vezes, elas são como imãs, assim, sabe? Porque tu aprendeu numa fase da vida em que tu tinha uma capacidade de aprendizado muito alta. E aquilo ficou registrado no teu cérebro. Isso a gente chama de engramas, né? Ficou registrado lá nos teus engramas. E aí, para que a gente consiga mudar esses engramas, exige um trabalho por trás. Então, não é simplesmente, então agora eu escutei a Jéssica falar e eu vou mudar de A para B. Não é assim que funciona, precisa um trabalho por trás. Entretanto, como eu estava dizendo, a gente consegue, depois de ter consciência dela, nós conseguimos tratá-la, assim como eu trato meu cabelo. Então, se eu sei que eu tenho uma predisposição a, por exemplo, por causa da minha crença gastar mais, no momento que eu tenho esta consciência, eu vou me manter mais alerta para que eu não mantenha aquele comportamento, para aquele padrão ele não ser repetido. E aí eu começo a me antecipar ao comportamento que antes era automático
e que me levava a resultados financeiros ruins. Então, é para isso que a gente se apropria desses conhecimentos. Não vamos conseguir mudar de tudo e daqui para frente ter uma característica diferente, tá? Então, eu já fiz bastante suspense, quase, né? Agora que eu me dei conta que eu já tô falando, sei lá, meia hora e eu ainda não disse quais são as crenças financeiras. A partir desse inventário que eles fizeram nos scripts do dinheiro, eles subdividiram, então, em 4 grandes crenças financeiras. Eu vou falar o nome de todas e depois nós vamos entender o que cada uma delas significa. É um presente, assim como dos traços de personalidade, nós estamos desenvolvendo uma forma, né, que tu consiga responder as questões que saiam o mapinha das tuas crenças financeiras. Uma coisa importante é quando sair o resultado, printa o resultado, sabe? Porque depois ele sai da tela ali, tu não consegue voltar. Então, printa o resultado que tu tem para que tu possa guardar. Printa e guarda. Uma dica paralela à parte. Então, temos a evitação do dinheiro, temos a adoração ao dinheiro, temos o status do dinheiro e temos a vigilância do dinheiro. Essas são as 4 crenças principais que nós temos relacionadas ao dinheiro. E aí, pelos nomes, tu já deve ter mais ou menos uma ideia do que cada uma delas concerne, né? Mas agora vamos entender. A primeira delas é a evitação ao dinheiro. É aquelas pessoas que por vezes chegam a ser chatas, sabe? Porque assim, tudo é ruim. Ai, mas tu chega pra amiga, digamos, e tu conta que eu consegui comprar tal coisa e eu consegui um aumento e tá legal o meu trabalho e não sei o quê, e eu vou crescer e eu vou me desenvolver e eu vou conseguir conquistar os meus sonhos. Aí aquela pessoa te olha e diz assim, ai, só pensa em dinheiro. Isso é a pessoa que fica evitando dinheiro. É aquela pessoa que acha que dinheiro é a raiz de todo mal. Aquelas coisas bem de crença ruim em relação ao dinheiro, sabe? Aquelas pessoas que acham que dinheiro não dá em árvore. Aquelas pessoas que acham que, nossa, para ter dinheiro, tu tem que ter um esforço absurdo e que é pesado e que é sofrido e que é ruim. E aí elas vinculam o dinheiro a sentimentos de medo, de ansiedade. É um sentimento ruim relacionado ao dinheiro. É aquelas coisas de que, tipo, ter mais dinheiro vai me tornar uma pessoa mais infeliz. Só que essas pessoas, elas, na maior parte das vezes, têm essa percepção, e essa percepção é até o ponto de que elas começam a ganhar dinheiro. Então, há aí uma curva, né? Como eu estava dizendo, a gente não muda completamente, mas a gente consegue estratégias para ir modelando isso, né? E tratando isso. E uma das formas de tratar a crença de evitação ao dinheiro é essa pessoa ganhando dinheiro. Porque ela acha ruim o dinheiro até no momento que ela tenha. É só tu pegar uma pessoa que tem essa coisa de evitar o dinheiro e tu chega para ela e diz assim, tu acha que o dinheiro é tão ruim? Então me dá. Aí ela vai olhar para ti e dizer assim, mas como que eu vou te dar? E aí eu não como, eu não durmo, eu não moro, eu não estudo? Então, ela acha ruim até o ponto de que ela não tem. No momento que ela tem, ela acha bom. E ela também não quer se livrar, não quer te dar ele. Só que acaba que por trás desse pensamento, né? Aí tu pode estar dizendo assim, como, Jéssica, tu disse que não tinha crença ruim? Essa é péssima, né? E sim, né? Ela não é uma crença que vai potencializar a riqueza, a abundância, o bom resultado financeiro. Entretanto, como eu disse, ela é uma crença que pode ser tratada. E aí a gente vai ajustando de modo que vamos amenizando essa percepção negativa. E atrelando essa concepção negativa com, por exemplo, o traço de neuroticismo, aí sim a gente tem uma pessoa bem pessimista em relação ao dinheiro, né? Porque se o neuroticismo já leva, que é o traço de personalidade, já leva para um pensamento negativo, raiva, ansiedade, se eu atrelar isso a um pensamento ruim do dinheiro, a coisa tá ferrada. Mas, como eu disse, dá para tratar. Tudo é tratável. O que não é tratável é aquilo que a gente não conhece e não busca resolver. No momento que eu tiver uma predisposição a resolver aquilo, nós vamos desenvolver mecanismos e estratégias para amenizar aquele impacto daquelas crenças e daqueles traços de personalidade. Portanto, a evitação ao dinheiro é exatamente isso. São aquelas pessoas que têm essa concepção. E o problema disso é que
pode levar para dois extremos. Então pensa, sei lá, o Joaquim. Digamos que o Joaquim acha que o dinheiro não anda em árvore, acha que as pessoas que têm dinheiro são más, acha que todo mundo que tem dinheiro ou roubou, fez sei lá o quê, mas ele não acha positivo. Quais são as características do Joaquim? Normalmente tem uma renda baixa, normalmente são jovens e são solteiros. Então esse é o perfil. O que esse perfil pode desencadear em termos de comportamento financeiro? São pessoas que tendem a serem compradores compulsivos, e aí é muito engraçado, porque ele pode distinguir para os dois lados. Ou pelo fato de eu achar que dinheiro é ruim, eu quero gastar e eu gasto um monte, e aí eu fico sempre sem dinheiro, e aí por vezes eu inclusive empresto, tipo, é como se eu quisesse me livrar mesmo do dinheiro, e aí são aquelas pessoas que, além de achar que o dinheiro é ruim, estão sempre reclamando. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque a coisa é cara. Ah, porque o supermercado tá caro. Ah, porque não sei o quê. Estão sempre reclamando. Só que, de um outro lado, essa evitação do dinheiro também pode os tornar extremamente rígidos, no sentido de, não, eu evito o dinheiro, eu não produzo mais dinheiro, mas o que eu tenho tá aqui bem rígido, bem controlado, bem organizado. Então, tem esses dois extremos. Mas, num geral, pessoas que evitam dinheiro tendem a se livrar do dinheiro. É como se o dinheiro fosse uma batata quente. Caiu na mão, eu boto fora. E provavelmente tu conhece pessoas assim, que é como se repele o dinheiro, sabe? Como se o dinheiro cai na mão e acontece alguma coisa para ficar sem dinheiro. Claro, tu alimenta todos os dias isso dentro de ti, que dinheiro é ruim, que não é para ter, que não sei o que. A consequência é realmente essa. E aí são pessoas que tendem a ser mais compradores compulsivos, tendem a ter dívida. Em termos de investimento, são pessoas por vezes avessas ao risco, então elas não se predispõem a correr um risco para ganhar alguma coisa a mais. São pessoas que tendem a ser mais dependentes. Lembra que eu falei num dos episódios, acho que no episódio sobre álcool, eu falei sobre o fato de que pais que ajudam os filhos financeiramente por um longo período os torna ainda mais incapazes. Pessoas que têm evitação ao dinheiro, elas tendem a ser independentes financeiramente. Elas tendem a sempre precisar do suporte de alguém para conseguir se manter, porque o dinheiro nunca é suficiente. Então, o dinheiro é ruim e é insuficiente. Então, é uma crença que é bem negativa do ponto de vista de construção de patrimônio, de construção de longo prazo. Então, se tu te familiariza com esses pensamentos, toma cuidado, porque isso não vai te levar a nada. Nada. E aí, para quebrar essa crença, o que eu gosto muito de trazer, né, é sempre essa questão do quanto o dinheiro ele torna a vida de todos próspero. Porque quem tem essa crença de evitação ao dinheiro também é aqueles primeiros que vão dizer assim: ah, empresário, tudo sem vergonha. Empresário só pensa em dinheiro. Empresário só quer usurpar dos outros. E aí, aquela pessoa que no trabalho não vai se dedicar, porque ela vai dizer assim: ah, eu não vou me esforçar, eu não vou passar do horário, eu não vou entregar mais do que me é solicitado, porque ele vai ganhar dinheiro a minhas custas? Não, não vai ganhar dinheiro a minhas custas. Então são pessoas que tendem a ficar bem acomodadas, porque é ruim, o dinheiro é ruim e não faz o menor sentido para essas pessoas se esforçarem mais para terem uma coisa que ela acha que é ruim. E aí são pessoas que tendem a se manter nesse ciclo vicioso. E aí eu acho que uma das grandes estratégias iniciais, obviamente, para quebrar esse padrão de pensamento, e aí lembra, né, das estratégias do último episódio, do episódio 20, que eu preciso alterar o meu pensamento para alterar o meu comportamento. Uma das estratégias para a gente alterar o pensamento das pessoas que têm evitação é começar a entender o que realmente uma empresa significa. E se tu pensares o que é uma empresa é um ciclo de prosperidade absurdo. Aqui mesmo, né? Nós temos a Plano A Contabilidade e quando a gente começou era eu e o Gui dentro de um quarto, no quarto de hóspedes da nossa casa. Não tinha nada, né? E a gente, em 3 anos, foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje nós alugamos uma sala dentro de um condomínio, então a pessoa a qual é dona da sala já ganha uma renda porque nós pagamos esse aluguel. Nós estamos num condomínio que é um complexo empresarial, a gente paga o condomínio e também esse condomínio é administrado por uma empresa que também ganha com esse aluguel, com esse condomínio que a gente está pagando. Essa empresa que
gerencia o condomínio tem diversos funcionários e colaboradores para fazer com que o condomínio todo funcione. A empresa mesmo, o Plano A, tem diversos funcionários que também ganham renda a partir da nossa empresa. Então, percebe que o que era eu e o Gui dentro de um quarto, sem nada, se tornou uma coisa que gera renda para inúmeras pessoas, direta para as pessoas que trabalham conosco e indiretamente para a pessoa que a gente aluga, para as pessoas que a gente paga condomínio e para os nossos próprios clientes que se beneficiam do serviço que a gente está oferecendo. Então, perceba o quanto empresas elas são indispensáveis para que esse ciclo de prosperidade aconteça e para que todos nós possamos viver melhor. Então, perceber isso é um primeiro movimento para começar a olhar e dizer assim, opa, então significa que aquela minha mentalidade ali não era condizente, porque eu olhar para a empresa e dizer que era toda a raiz do todo mal e que eles só queriam usurpar, não é bem assim. E aí, obviamente, que há exceções, mas de camarote, né? Porque a gente é um escritório de contabilidade, a gente atende muitas empresas, o que a gente mais vê são empresários muito preocupados tanto com as pessoas com as quais trabalham com ele, como nós temos uma preocupação muito grande com quem trabalha conosco, como com o resultado que vai dar para os seus clientes. Portanto, é muito mais do que simplesmente gerar lucro. A gente tem toda essa concepção de construir riqueza, né? E por vezes uma riqueza não só em termos financeiros, mas uma riqueza de vida mesmo. Esses dias até nós estávamos em reunião aqui no escritório e eu comentei com o pessoal, né? Que a cada etapa que a Plano A vai crescendo, ela vai exigindo de nós não só um crescimento em termos de estrutura de empresa, mas também um crescimento como pessoas. Porque os desafios eles vão alterando e a gente vai tendo, né, que se moldar a esses novos desafios que vão surgindo. Portanto, nós todos, como pessoas, as pessoas que trabalham conosco, os nossos clientes, vão evoluindo. Então, percebe a coisa incrível que é isso? E aí, no momento que tu para e percebe a coisa incrível que é isso, pode ser que tu quebre aquele pensamento inicial de dizer assim, é a raiz de todo mal. Porque, na realidade, são as empresas que movimentam tudo. Movimentam a vida das pessoas, movimentam a prosperidade, movimentam os recursos. E aí, voltando àquele outro pensamento que pode existir nessas pessoas, mas eu não vou me esforçar mais porque eu tô dando dinheiro para ele. Tu não trabalha em primeiro lugar para ninguém, tu trabalha por ti. Tu trabalha para dar o teu melhor. E no momento que tu faz o teu melhor, tu vai ter reconhecimento disso. Eu mesma, quando eu entrei na faculdade, porque hoje em dia a gente tem empresa e eu sou autônoma, né? Então eu não tenho a quem servir, né? E não deixa... Não, um exemplo melhor. O que eu faço aqui? Eu não ganho diretamente nada para fazer isso que eu faço aqui. Entretanto, olha o quanto de conteúdo eu posso trazer, né? Que é o que eu faço de ciência e compartilho de forma gratuita. Olha o quanto isso é próspero. Olha o quanto isso permite que haja mudança na vida de várias pessoas. E aí, se eu mantivesse um pensamento de evitação ao dinheiro e essa crença bem negativa, eu ia dizer assim, eu não vou estar fazendo isso aqui, não estou ganhando nada para isso. Só que em primeiro lugar eu faço por mim. E é isso que eu quero que tu entenda, em primeiro lugar tu faz por ti. Porque se eu não gostasse de estudar, se eu não gostasse de compartilhar conhecimento, e se isso não fosse relevante para mim, porque eu curto essa coisa de estudar, de vir aqui, de compartilhar conhecimento e de impactar na vida do outro de forma efetiva, isso é um dos valores que tem dentro da minha vida. Se eu não curtisse fazer isso, eu não faria. Então, primeiro é por mim. A mesma coisa se tu está, agora eu tô falando bem pessoal para ti. Se tu está numa empresa, em primeiro lugar tu tá fazendo por ti. E no momento que tu faz por ti e dá o teu melhor, o resto todo também vai se beneficiar. E tu também vai te beneficiar. Porque tu vai ser reconhecida por isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o custo vem antes do benefício. Por vezes as pessoas querem primeiro receber para depois dar. Não, primeiro a gente dá para depois a gente receber. E as pessoas que têm evitação ao dinheiro, elas têm essa tendência. Não, o mundo me deve. São meio vitimistas, né? O mundo me deve. Primeiro ele me dá, depois eu faço.
A vida não funciona assim. Se tu pegar as pessoas que têm sucesso financeiro, elas, ó, agora a gente tava vindo pra cá mesmo, né? Hoje é domingo. E, sei lá, eu e o Gui, a gente não tem um final de semana, assim, de não trabalhar, nem sei quanto tempo. E aí eu até brinquei com o Gui, né? Vamos lá alimentar a nossa sorte. Por que alimentar a nossa sorte, né? Porque nós estamos nos doando para que aí vem a sorte. O que que é a sorte, né? Que por vezes, quando o resultado é bom, as pessoas que estão de fora só olham e dizem que aqueles lá tiveram sorte. Mas não é sorte, é uma construção. E aí é quando a sorte bate na porta do preparado. É a mesma coisa. Portanto, se prepare por ti. E vá quebrando essa crença de evitação ao dinheiro, porque isso não vai te levar a absolutamente nenhum lugar. E eu tô me dedicando mais tempo a falar sobre essa crença, porque ela é muito destrutiva. Eu fiz até um post no meu Instagram hoje, hoje no caso domingo que eu tô gravando, né? O episódio sai na terça. Eu fiz até um post no Instagram falando sobre isso, assim, sobre o quanto os pensamentos negativos podem destruir a tua vida financeira. Porque é destrutível quando tu tem esses pensamentos, tu vai ficar mais acomodado, não vai fazer o que precisa ser feito, tu vai sempre esperar que o outro te entregue e aí tu nunca vai sair do lugar e ainda vai culpar um monte de gente. Então, eu tô me dedicando mais a discorrer sobre essa crença, porque de todas, ela realmente é a mais destrutiva. Eu tenho clientes que têm essas crenças. E o trabalho para ir rompendo isso é bem árduo, mas é possível. Só que, primeiro, eu tenho que identificar que eu tenho essa crença. Eu tenho que identificar que os meus pensamentos em relação ao dinheiro estão bem negativos, para daí eu conseguir mudar. Como eu sempre digo, né? A gente não muda o que não conhece. Enfim, falei um monte em relação a essa, porque realmente ela leva a lugares que não são legais. Ela pode destruir as tuas finanças. Então, vamos ressignificar essa visão do dinheiro, porque manter esta visão do dinheiro não vai te levar a lugar nenhum, certo? Vamos para a segunda, que é completamente o oposto, que é a adoração ao dinheiro. Eu tenho essa crença bem forte. Eu tenho duas. Todos nós temos um pouco de cada uma das crenças, né? Nós não somos nem 8 nem 80. Nós somos uma composição dessas. E as minhas características, as minhas crenças financeiras é a adoração e vigilância. Então, o gráfico, quando a gente faz o testezinho, o meu gráfico é bem assim, bem puxado para cá, puxado para lá. E essa é uma delas que é bem enaltecida, que é a adoração ao dinheiro. O que é a adoração ao dinheiro? São aquelas pessoas que veem o dinheiro como positivo, como uma coisa boa, como uma coisa agradável. E aí eu vou agora falar sobre a minha percepção do dinheiro, que eu falei lá no início, que eu disse que eu não ia te dizer, porque senão eu poderia desvirtuar a tua resposta. E agora eu vou falar ao descrever essa característica, essa crença, né? A adoração ao dinheiro, ela tem muito essa perspectiva positiva, assim, em relação ao que é o dinheiro. O único problema é que, por vezes, são pessoas que tendem a achar que o dinheiro é a solução de todos os problemas. Que se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia ser mais feliz. E o fato de eu não ter tudo aquilo que eu quero, isso vai me deixar uma pessoa infeliz. Eu tenho isso às vezes. Não, mas se eu tivesse mais agora, mas se eu pudesse mais agora, sabe? Então, por vezes, tem esse pensamento de que só serei mais feliz com mais dinheiro. Então, isso é uma coisa que tem que perceber esse padrão e também ir regulando, porque isso tem que ter cuidado, porque por vezes isso leva um vazio, né? Eu tô sempre, aquela coisa, tô sempre correndo atrás e eu não chego a lugar nenhum. Então, a manutenção dessa crença, ela é perigosa nesse sentido, porque por vezes ela faz com que, não, eu quero mais, agora eu quero mais, agora eu quero mais e eu nunca tô satisfeita. Então, eu tenho um pouco disso. É uma das crenças minhas. Mas, por outro lado, ela é uma crença bem positiva, como eu estava falando, e dentro disso, ela tem muito do que o dinheiro representa para mim. Se tu me perguntares o que o dinheiro representa para mim, eu vou te dizer uma única palavra: liberdade. Para mim é isso que o dinheiro representa. Quando eu fecho os olhos, que eu te convidei a fechar os olhos ou desenhar, quando eu penso no dinheiro, eu não. E aí, como eu disse, né, o dinheiro, ele é secundário. Eu tenho que pensar na construção do que ele me proporciona. E quando eu penso sobre o que ele pode me proporcionar, eu tenho uma sensação de liberdade, de fluidez. Então eu consigo pensar nas coisas que eu quero construir, tanto em termos de negócio como de vida, e o dinheiro sendo uma ferramenta para tudo isso.
Então, o dinheiro para mim é liberdade. Liberdade principalmente de escolha. Ao ter dinheiro, eu tenho liberdade de escolha. Eu posso priorizar aquilo que realmente é importante para mim. E isso é uma coisa bem importante dentro dessa característica de adoração ao dinheiro, né? São pessoas que vão achar que ter mais dinheiro vai se solucionar, mas também que têm essa percepção positiva em relação ao dinheiro. Que não vão ter uma crença de que dinheiro é a raiz de todo mal. Não, pelo contrário. É uma pessoa que ela vai ser positiva frente ao dinheiro, só que tem que cuidar essa questão que por vezes leva a sempre estar buscando e estar sempre insatisfeito. E isso pode gerar um vácuo emocional que por vezes pode conduzir à compra compulsiva, à dívida, à má gestão, à tolerância ao risco, a investimento, vício em investimento. Essa é uma crença que pode levar a vício financeiro de investir, né? Então, tem um lado positivo, mas tem esses lados que também, por vezes, podem conduzir a decisões ruins. A característica dessas pessoas normalmente são jovens, com uma renda superior, têm dinheiro, como eu disse antes, né? Aquelas pessoas que têm evitação ao dinheiro normalmente não têm dinheiro. Então, eu digo que eu não gosto, eu digo que não quero, porque eu também não tenho. Se eu tiver, eu vou gostar. Aqui as pessoas na adoração, elas têm dinheiro, elas têm uma boa condições, são jovens, são solteiros, e aí, obviamente, isso muda de contexto para contexto, né? Isso foi na pesquisa que foi desenvolvida a avaliação. Só que também tem essa tendência, por vezes, a correr risco, a acumular coisas, sabe? Porque, tipo, ai, eu adoro dinheiro, então eu quero juntar aquelas pessoas acumuladoras. Então, tem esses traços que, por vezes, também não são positivos. Esse é o segundo. Então, eu tenho a evitação, eu tenho a adoração, e o terceiro é status do dinheiro. Status do dinheiro são aquelas pessoas que veem o dinheiro como poder e status. Então, sempre elas vão buscar ter mais diante das pessoas que estão em volta. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, assim, ah, comprei um anel novo. Aí tu chega e mostra para essa pessoa esse anel novo. Ah, eu quero também. Onde é que tu comprou? Aí tu foi fazer uma viagem e que tu adorou. Aí essa pessoa vai olhar, ah, eu também quero essa viagem. Ou senão ela vai estar sempre se adiantando, né? Ah, eu comprei isso, olha, tu devia comprar também. Então são aquelas pessoas que têm um consumo que a gente chama de consumo conspícuo ou consumo de bens posicionais. O que isso representa? Que eu vou querer comprar coisas não porque elas são importantes para mim, mas porque ter aquilo vai me dar a sensação de poder, de status diante do grupo de convivência. Tem umas pesquisas bem interessantes nesse sentido que mostram que, por vezes, o que dita a realização, o bem-estar financeiro das pessoas não é o absoluto, né? O dinheiro absoluto, mas é o relativo, que é o que eu brinco, né? Que R$ 100 não é R$ 100. O que significa o relativo? Que não importa o quanto é muito dinheiro, mas importa que no meio em que eu viva eu tenha mais dinheiro que a média, sabe? Então, se todos ao meu entorno ganham R$ 2.000, eu tenho que ganhar 10. Se todos ao meu entorno ganham 50, eu tenho que ganhar 100. Então, eu tenho que ter mais no contexto em que eu vivo. Isso é quem tem status ao dinheiro. E isso leva a um problema também, né? Por vezes essas pessoas têm uma tendência a arriscar muito, porque são pessoas que elas vão querer a todo modo construir isso. São pessoas que acabam tendo uma maior propensão a investir de forma viciante, são pessoas que também podem apresentar compra compulsiva, são pessoas que, por vezes, elas vão ter uma dificuldade de autorrealização e, por vezes, até tem um estudo que mostra que tem infidelidade, sabe? Que quem tem status do dinheiro é aquela mulher que vai esconder do marido as coisas e tal. Então, é um perfil que tem que ter cuidado, porque, por vezes, também gera esse vazio, assim, porque compra muitas coisas que não são importantes para si, que são importantes para o outro, pelo status, e que isso vai gerando um vazio, assim, sabe? E aí não tem autorrealização. Então, esse é o terceiro. O quarto e último é o vigilância do dinheiro. Vigilantes do dinheiro são aquelas pessoas que são bem metódicas, bem organizadas, só que elas têm um ponto negativo. Os vigilantes do dinheiro, por vezes, eles não querem falar sobre dinheiro com absolutamente ninguém. Não se fala de dinheiro. Eu falar sobre meu dinheiro jamais. Então, eles têm esse traço. Mas, por outro lado, dentre as 4 crenças, essa é a que apresenta um maior modelo protetivo em relação ao dinheiro.
Então, quando a gente estuda, né, aqueles desvios de comportamento financeiro, compra compulsiva, dívida, por vezes acumular muitas coisas, ser dependente financeiramente, tudo isso, essa crença de vigilância ao dinheiro faz com que melhore. Então, por exemplo, eu ter mais crença de vigilância ao dinheiro, menor a minha probabilidade de ter compra compulsiva. Quanto maior a minha vigilância ao dinheiro, menor a minha probabilidade de ter jogos patológicos, menor a probabilidade de eu ser viciado em jogos, maior a minha propensão a ser conservadora. Então, em termos protetivos, ser vigilante do dinheiro é uma crença que realmente vai fazer com que tu cuide melhor do teu dinheiro. O único cuidado que nós temos que ter, inclusive tem uma pesquisa muito interessante que faz um estudo de caso sobre as crenças financeiras, e aí ela avalia as crenças e ela avalia a crença de uma pessoa, e ela mostra, né, que essa pessoa está investindo, tem um planejador financeiro investindo, e que tem uma oscilação naquele momento no mercado. No momento que acontece essa oscilação no mercado, ela tem, por ser vigilante do dinheiro, muito forte essa crença, ela liga para o planejador financeiro e diz assim, eu quero vender tudo, porque está oscilando muito, eu não quero ficar, não sei o que, não sei o que. Então, diante de uma crise financeira e ela tendo aqueles investimentos, ela tem muito medo, então ela quer cair fora daquele risco. E aí, nesses momentos, né, é importante ter todo esse conhecimento. E aí, no caso do artigo ali, o planejador financeiro acalma a pessoa, diz, não, peraí, aí faz perguntas socráticas, que eu falei sobre elas no episódio anterior, que eu falei sobre TCC, e eles aplicam dentro desse artigo a técnica do TCC, e uma das técnicas são perguntas, né, que vão levando a pessoa a conseguir racionalizar. Aí ele pergunta, tá, mas e se tu tirar agora, o que que acontece? Será que o mercado não pode se recuperar? Isso não é uma movimentação natural do mercado, essas oscilações? E aí vai acalmando até que ela diz assim, não, tá, não vou mexer. E no final do artigo eles mostram que se ela tivesse mexido, ela teria um prejuízo absurdo e que 1 ano depois ela teve um resultado muito positivo por ter segurado a emoção. Então, para ver como o emocional pode impactar fortemente nas decisões, inclusive financeiras, de investimento. E aí, nós conhecermos o nosso perfil é importante para isso. Eu, por exemplo, como eu disse, né, eu tenho muita adoração ao dinheiro e maior ainda a vigilância ao dinheiro. Não nesse sentido de não falar nada sobre dinheiro, mas no sentido de cuidado, de não ter compra compulsiva, de não ter dívida, de fazer investimento regularmente. Só que, por outro lado, eu tenho esse traço de conservadorismo, de não querer ver o meu dinheiro oscilando muito. Então, qual é a minha medida protetiva que eu utilizo? Eu não fico olhando. Esses dias no Instagram me mandaram uma caixinha assim, né? Ai, Jéssica, eu não consigo acompanhar a minha renda fixa todos os dias. Eu respondi, tá, mas e por qual motivo tu quer acompanhar todos os dias? Não se acompanha todos os dias os investimentos, nem de renda variável. Por quê? Principalmente para pessoas que têm essas crenças, né, de realmente vigilância ao dinheiro, acompanhar todos os dias geraria uma ansiedade muito grande, uma preocupação muito grande. Então a gente evita. Então, percebe que ao me conhecer, eu modulo o meu ambiente, eu modulo a forma como eu vou conduzir o meu dia a dia para que eu consiga melhorar a minha tomada de decisão, para que eu consiga, frente a adversidades, como uma oscilação no mercado financeiro que vai fazer com que o preço varie e por vezes eu tenho uma percepção de que eu estaria tendo prejuízo, se eu não olhar isso, eu vou proteger a minha saúde mental. E aí eu não vou ser impulsiva ao olhar uma situação ruim e querer sair vendendo, porque eu me protegi dessas circunstâncias. Caso eu venha olhar e perceba a flutuação, eu tenho que ir lá e fazer todo um trabalho, né? De pera, isso é um momento, esse dinheiro realmente era destinado para isso, é para longo prazo, nós não vamos precisar dele agora, nós não vamos sacar e ir trabalhando essa emocionalidade para que ela não influencie na tomada de decisão. Se eu não conhecesse isso, eu sairia lá vendendo tudo e liquidando a minha posição e amargando prejuízo. Então, esse autoconhecimento é importante. Então, perceba, todas as crenças, elas têm as suas peculiaridades e cada um de nós vai ter uma composição delas. A partir da composição delas, a gente tem que fazer a nossa interpretação.
E aí, a partir disso, tu consegue entender como tu reagiria frente às situações. Mais uma vez, em resumo, né, o que nós tratamos aqui foram as crenças financeiras. Temos 4 grandes crenças financeiras. Temos a evitação do dinheiro, aquelas pessoas que elas vão olhar para o dinheiro e vão achar que o dinheiro é a raiz de todo mal, e que por vezes elas também vão se manter nesse ciclo e vão ter muita dificuldade de conseguir crescer e ter dinheiro, efetivamente. Então, são pessoas que têm que trabalhar muito esses aspectos para não se manter nesse ciclo. O segundo, nós falamos sobre a adoração ao dinheiro. São pessoas que acham que ter mais dinheiro os tornaria mais felizes. Então, isso é um ponto que tem que ter cuidado. Mas, por outro lado, são pessoas extremamente positivas frente ao dinheiro. E isso é interessante, porque elas vão olhar o dinheiro como uma coisa boa, como uma liberdade, que nem eu comentei. O terceiro, ele está relacionado com status. São pessoas que vão buscar ter para aparecer, né? Então, diante do contexto em que eu vivo, eu quero ter mais do que os outros para me sentir poderoso, me sentir. E aí tem que ter cuidado com isso, porque senão gera aquela sensação de nada é suficiente e eu, na realidade, nem estou comprando por mim, então eu tenho uma dificuldade de autorrealização. E por fim, mas não menos importante, o traço de vigilância do dinheiro, que é esse cuidado, que são pessoas que vão ter uma preocupação maior com o dinheiro, vão ter todo um benefício na gestão, mas por vezes também vão ser muito avessos ao risco. E aí tem que equilibrar isso. Então, feito todos esses mapas, a gente consegue ter o entendimento de como a gente funciona. Assim como o teste de traço de personalidade, ainda não está disponível, mas até sábado já estará aqui disponível. E eu vou mandar também na newsletter no sábado. Se tu não te inscreveu na newsletter, te inscreva aqui. O link para que tu consiga fazer a tua própria avaliação e tu consiga ir respondendo o questionário e identificar quais são as tuas crenças financeiras para também antecipar-se diante do teu comportamento, melhorar a tua consciência financeira e, consequentemente, melhorar os teus resultados. Espero que eu tenha sido clara, falei um monte, como sempre, e que esse conteúdo realmente seja útil aí para a sua vida e para o entendimento do teu comportamento. Se você gostou, se acha que esse conteúdo é útil, compartilha com outras pessoas, curte aqui também. E se quiser me seguir também lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram para a gente conversar durante a semana. Meu muito obrigada e até a semana que vem.